Então, minhas amadas, nós vamos ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 2, diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Como Deus trabalha, né? Uma criança formosa. Vocês vão entender o porquê disso lá na frente. Todos os que são de Jesus são formosos, amém? Você pode não ter aquela estampa, né, perfeita aos olhos humanos, mas de dentro de você sai uma beleza que é sobrenatural, amém? Então ele era formoso e ela o escondeu por 3 meses, não podendo porém escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos e o revestiu de betume e piche, então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. A sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio dos juncos e enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu o menino. Ele chorava e ela teve compaixão dele e disse: Esse é o menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Que queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias que cria este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai, pois a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e o cria, que eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou. E ela lhe pôs o nome de Moisés, e disse: Das águas o tirei. Gente, eu sou apaixonada por essa história. Eu amo essa história. Quando eu tô com falta de fé, eu vou lá e leio a vida de Joquebede, porque ela me inspira, essa mulher. Essa mulher, ela é tremenda. Não foi à toa que Deus escolheu esta mulher para ser a mãe do maior estadista da história, do homem mais poderoso que teve. Moisés, quando Moisés morreu, Deus teve que esconder o corpo dele para os hebreus não o idolatrarem, para que as pessoas não idolatrassem este homem, de tanto poder que este homem tinha nas suas mãos, porque ele foi escolhido por Deus para libertar o seu povo do Egito. E Satanás não queria que ele nascesse. Satanás queria bloquear o projeto de Deus ali na raiz, dentro da barriga da mãe dele. E Satanás, queridas, ele quer bloquear os sonhos do Senhor na tua vida. Mas você vai se levantar hoje como Joquebede para impedir que ele faça tal coisa. Amém? Porque Deus colocou sonhos em você. Deus tem projetos para você. Nós vamos falar de filhos, de mãe que criam filhos, porque filhos são o maior projeto de Deus para nós. São a nossa descendência, os nossos filhos. E nós vamos falar também sobre filhos espirituais, sobre sonhos que Deus coloca no nosso coração, que nós começamos a gerar. Você sabia disso? Que você pode gerar sonhos de Deus, projetos de Deus. Às vezes a gente gera sonhos que não são do Senhor, esses não vingam. Mas quando nós geramos sonhos de Deus, esses vão e prosperam e dão muito fruto. Então, Joquebede, nós vamos ver aqui umas características dessa mulher, né? Primeira característica dela, essa mulher era uma mulher que amava a Deus acima de todas as coisas. Ela amava o Senhor e ela temia o Senhor acima de todas as coisas. Ela não quis matar o filho dela. Interessante que ela já tinha 2 filhos, Arão e Miriam. E o terceiro ela podia até abrir mão, né? Mas não, ela temeu a Deus. Eu conheço mulheres, queridas, infelizmente, que abortaram crianças, tinham muitos filhos e abortaram crianças. Porque, pra que ter tanto filho, né? As pessoas hoje tratam as vidas como se fosse um pacote que você compra lá no mercado, né? Eu lembro que quando eu estava para nascer, o médico queria me tirar da minha mãe. Eu sou a 7ª filha, a última, né? E minha mãe já tinha 7 filhos quando eu nasci, o mais velho já tinha 20, e daí para baixo, né? O mais novo tinha 6. E o médico falou: a senhora tem tantos problemas, ela tá com o útero assim, não sei o que, assado, vamos tirar essa criança, porque pra que tanto filho? A senhora quer afundar no bolso do seu marido? Foi essa expressão, né? Eu lembro não, minha mãe conta que meu pai pegou o homem pelo colarinho, quase deu nele. Ele falou: eu tive 6 e essa aqui vai nascer também, esse aqui vai nascer, enfim.
Enfim, minha mãe me teve e eis-me aqui, né? Propósitos de Deus. Deus quer matar a gente ali na raiz. E tem mulheres que falam, é mesmo, né? Pra que tanto filho? Vou tirar, né? Mas essa mulher, ela teme a Deus, porque o único que tem o poder de dar a vida e tirar a vida é o Senhor nosso Deus. Amém, queridas? Ela não teve essa coragem. E ela amou aquele bebezinho. Quando ela viu aquela coisa linda, eu creio que ela falou, meu Deus, como é que eu posso tirar a vida de um serzinho tão lindo deste? Né? Tanto é que quando a filha de Faraó viu também, se apaixonou. Se apaixonou, mesmo ele sendo hebreu. Deus prepara tudo, queridas. Deus prepara tudo. Você tem que estar atenta. Atenta aos olhos do céu. Atenta à voz de Deus. Aquilo que Deus tem para você. Amém? E com Joquebede nós vamos ficar atentos. Ela amava a Deus. E ela foi uma mulher corajosa. Ela foi contra tudo que estava estabelecido. Essa mulher, diz a Bíblia, que ela escondeu esse bebê por 3 meses. Como é que a gente pode esconder uma criancinha que chora por 3 meses, querido? Impossível. Eu acho que ela vivia com essa criança pendurada no peito dela, amamentando toda hora, né? E ela vivia com ele dia e noite, guardando, escondendo essa criança. E hoje nós aprendemos que quando você tem um projeto, você tem um sonho, não compartilhe com ninguém, esconda. Esconda, porque o inimigo, ele quer roubar os seus sonhos na raiz, queridas. Ele não quer que os seus sonhos nem venham à tona. Se você está orando por alguma coisa, se você está buscando alguma coisa no Senhor, eu falo para você que está aqui comigo também, querida. Se você está buscando alguma coisa de Deus, você tem um sonho, um projeto, esconda esse projeto no seu coração. Até que Deus tome o controle e fale para você, agora você pode falar. Eu vejo, eu tenho por base a mãe de Jesus, Maria. Nós vamos falar dela mais para frente. Maria, diz a palavra de Deus, por 2 vezes a palavra diz. Uma quando ele nasceu e depois quando ele estava ensinando no templo. Que ela via essas coisas e ela guardava no seu coração. Maria não compartilhava o que ela via de Jesus com ninguém. Quando o anjo falou com ela, ela guardou no seu coração que ela estava gerando o filho de Deus. O único que soube era o seu marido, o seu esposo, que teve que protegê-la. Quando Maria também viu Jesus ensinando no templo, diz a Bíblia que ela guardava no seu coração o que ela via aquele menino fazer. Ela não saiu espalhando para todo mundo, olha, eu vou gerar o filho de Deus, eu fui escolhida. Ela não saiu por aí trombetando bênção. Ela não saiu por aí contando para todo mundo, olha, Deus me escolheu. Olha o meu filho é um homem de Deus, ele está pregando 12 anos, que sabedoria. Não. Ela guardou no seu coração. Então você, minha amada, e meu amado também que está me assistindo, você tem sonhos, projetos de Deus, aprenda a fechar a sua boca. Guarde no seu coração. Ninguém precisa saber, não compartilhe isso com ninguém. O único que pode saber é Deus e você. E se você é casado, o seu esposo, porque você precisa da bênção dele, para que esse projeto prospere. Amém, queridas? Muitas mulheres me ligam e falam, ai, pastor, meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido não sei o quê. Ele não é convertido, mas ele é o seu esposo e Deus vai usar a vida dele para te abençoar, para te liberar dos seus projetos. Você não é mais sozinho. Você que está casado até com um homem que não é do Senhor ainda, você tem que ter a bênção dele também, porque Deus vai usar a vida dele para te abençoar. Deus usa quem ele quer. Deus usa quem ele quer. A Bíblia fala que ele levanta reis ou autoridades e estabelece os reis ou os faz cair. Nas mãos deles há todo o poder. E a Bíblia também fala que assim como ele move as águas, ele move o coração das autoridades a teu favor. Amém? Ao teu favor. Então, seja uma mulher obediente ao seu marido, seja uma mulher que honra o seu marido. Se o teu marido estiver mandando você fazer coisas absurdas, coloque isso diante do Senhor. Deus vai te livrar. Amém? Porque quando ele vê você obediente, ele te dá o livramento. Glória a Deus. Então proteja os seus sonhos. Guarda no teu coração. Não fale. Não fale nada para ninguém. É só entre você e Deus. Não deixe o inimigo roubar. Eu tenho tanto testemunho para contar de coisas que eu saí por aí falando e perdi. Promessas do Senhor que iam se cumprir na minha vida,
Posturas que eu tomei, eu saí falando e perdi a bênção, o diabo me roubou. Mas eu não vou dar glória para ele não, porque o Senhor depois me restituiu em dobro. Amém, queridas? Mas naquele momento, ele retardou minha bênção. Por quê? Porque eu acabei falando. Então, ó, o maior piercing que a mulher pode usar, o mais legal, é aquele zíper, sabe? Na boca que você põe, ó, zipa, né? Você que gosta de andar de joias e tal, zíperzinho na boca é o melhor piercing, é o piercing espiritual da mulher. Glória a Deus, queridas. Amém. Segunda coisa, não podendo, versículo 3 do capítulo 2 de Êxodo, não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou um arco de juncos e revestiu com barro e betume. Ela colocou ele no Nilo, mas não para se afogar. Amém? O Nilo aqui, querida, simboliza o mundo e o sistema de governo desse mundo, as coisas deste mundo. Então ela abriu mão do seu filho. Ela falou assim, eu não posso ficar com ele mais, porque ele já está grande. Então o que eu vou fazer? Quando ela viu que estava ficando insustentável, ela deixou nas mãos do Senhor. Quando ela viu que o tempo estava se passando e nada acontecia, o livramento não via, ela entregou para Deus. Nossa vida também é assim, né? Muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer dar um jeitinho, quer contornar a situação para que as coisas andem. Mas chega um momento que Deus fala, filha, para de lutar com as suas mãos. Entrega para mim. Dá esse problema para mim. Entrega o teu marido na minha mão. Entrega os teus filhos na minha mão. Entrega o trabalho, as tuas finanças na minha mão. Entrega a tua saúde na minha mão. E proteja com betume. O que significa o barro e o betume? O barro é aquilo que a gente faz. São as obras da nossa mão. O barro também na Bíblia simboliza o nosso coração, né? Jesus, ele compara, né, o barro na casa do oleiro, né? Quando nós vamos à casa do oleiro, ele pega o barro e molda, ele mesmo molda, né? São as nossas vidas, né? Então, ela pegou barro, revestiu com barro, ou seja, ela mesma estava protegendo o seu filho, e depois ela colocou o betume. Betume é aquele que sela para a água do mundo não entrar, para a água do rio Nilo não entrar no barco e o menino se afogar. O que isso quer dizer, queridas? Proteja os teus projetos. Mães, protejam os seus filhos com betume e barro. Proteja os seus filhos através da palavra de Deus. Proteja os seus filhos através das suas orações. Proteja os seus filhos com o ensino da palavra, porque se eles estiverem bem fundamentados na palavra, eles não vão se desviar, porque isso é a palavra de Deus. Provérbios capítulo 6, 23. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, porque mesmo depois de grande ele não vai desviar. Eu sou um testemunho vivo disso. Cresci na igreja, me desviei por 16 anos, fui para o mundo, quase me perdi totalmente, mas a minha mãe não desistiu de mim. Ela orava todos os dias, ela me alertava, ela falava. E um dia, queridos, tudo isso fez efeito. Tudo isso fez efeito, porque Deus me deu um apertão, permitiu eu passar por problemas, por situações difíceis na minha vida, e eu voltei para Jesus. Então, você que tem o filho desviado, você que tem o filho que está perdido no mundo, não desista dele. Continue orando, continue semeando, continue profetizando, betuma o seu filho. Betuma ele. Ai, mãe, eu tô sem trabalho. Ai, mãe, o meu chefe me persegue. Ai, eu tô com uma enfermidade. Cubra ele de oração. Cubra ele de palavra, de profecias que estão na palavra. Declare que Deus não te deu filhos para calamidade. Os seus filhos são herança bendita do Senhor. Imagina se o Joquebede não tivesse protegido Moisés. Imagina, o povo nunca seria liberto. E uma outra coisa, queridas, Joquebede, ela não foi egoísta. Ela não pensou só nela. Ela não pensou no bem-estar dela. Se ela fosse pensar no bem-estar dela, ela tinha matado o seu filho. Como muitas mulheres fazem. Ela tinha deixado ele no rio. Eu já tenho 2, para que mais um, né? Então, se Faraó vai me matar, deixa ele que vá. Vai nascer nesse tempo de escravidão. Porque Joquebede vivia num tempo de escravidão. Ela nasceu escrava. Então, ela podia pensar assim, puxa, meu filho vai viver nessa mesma vida horrorosa que eu vivo? Nessa mediocridade que eu vivo?
Então, pra quê? Vai pro Nilo, meu filho, vai, que vai. Se lá na frente vier outro, veio, se não veio, vamos afogar esse aqui. Ela podia ter pensado assim, mas ela não pensou só nela. Ela pensou naquela criança, na vida que podia perder. Vocês sabiam que quando Moisés foi levantado e o povo foi liberto, Joquebede nem estava mais lá, porque foram anos que se passaram? Muitos anos se passaram. Porque depois que Moisés nasceu, com 40 anos, ele matou um egípcio. Aí ele fugiu por mais 40 anos para o deserto. E depois, com 80 anos, Deus o chamou para libertar o povo. A mãe dele já não estava mais lá. Ou se ela estivesse, ela não, acho que ela nem curtiu a liberdade. Ela começou a caminhada. Porque Moisés caminhou por mais 40 até de chegar na promessa. Foi com 120 que Deus recolheu Moisés. Vocês estão entendendo? Os 120, acho que a mãe dele já não estava mais lá mesmo, né? Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Ela não viu a promessa. Ela não viu o seu povo ser liberto. Mas ela investiu naquele que ia trazer libertação. Amadas, o mal hoje da humanidade é o egoísmo. A gente só pensa em nós, a gente só pensa nos nossos problemas, no nosso bem-estar, no nosso prazer, na nossa fome, no nosso umbigo. Nós não pensamos no todo. Por isso que muitos casamentos são terminados, são destruídos, porque as mulheres não pagam o preço pelos filhos. Pelos filhos. Vou dizer uma coisa para vocês, queridas. Eu paguei um preço pelos meus filhos. Porque o meu casamento tinha tudo para ser destruído. Ele estava sendo destruído, meu casamento. Mas eu pensei nos meus filhos. Deus falou para mim, perdoa. E eu pensei, eu tinha um na barriga e 2 pequenos. E eu pensei neles. E eu não desisti. Vou dizer para vocês, valeu a pena. Ah, como valeu a pena. Porque hoje meu marido é convertido e os meus filhos também. Então vale a pena confiar no Senhor Jesus. Vale a pena porque a restituição vem. Deus é bom demais. Então nós não podemos ser egoístas. Amém? Proteja o seu sonho, proteja o seu mundo, proteja os seus projetos. Proteja a sua igreja, amadas. Você que está me ouvindo, que é de alguma igreja, que pertence a alguma igreja, que está sendo abençoado pela cobertura de uma igreja, proteja hoje em dia. Como existem pessoas, eu fico triste, meu coração dói quando eu vejo nas redes sociais as pessoas falando mal de pastores, mal de servos de Deus, mal de homens de Deus que têm ministérios grandes, que dão fruto, ou até dos pequenos, falando, esse aqui é ladrão, aquele ali rouba, esse aqui prega não sei o que, aquele ali prega errado. Vamos parar com isso, proteja a tua igreja. Porque as pessoas chegam para você e vão falar mal do teu pastor, que você está fazendo lá, dando teu dinheiro naquela igreja, aquele homem lá, isso e aquilo. Você está perdendo o seu tempo. Desde que você eu já escutei todas essas frases. Desde que você veio para Jesus, olha aí, a tua vida foi pro brejo. Os meus filhos falavam isso para mim. Mãe, para que adianta ir na igreja depois que a gente se converteu? Aí, falimos, quebramos. Porque eles estavam olhando para o aqui e o agora, queridas. O mundo olha para o aqui e para o agora. O mundo é fast food, é McDonald's, tá com fome, vamos comer rápido. Mas as coisas dos seus propósitos de Deus, os projetos de Deus demoram o tempo dele, é o tempo que ele determina. Amém, queridas? Amém. Então nós temos que ser como Joquebede, não desistir. Proteja teu ministério, proteja a tua igreja, proteja o teu pastor, não deixa ninguém falar mal dele. Porque o teu pastor que está te alimentando. Teu pastor, tua pastora, é dele que vem o alimento. Se forem falar mal dele, proteja o teu marido. Tem mulheres que não protegem o marido, que falam mal mesmo, reclamam. E é tudo aquilo que Deus está te ajudando a construir. Você com uma palavra, você quebra tudo. Não fale mais que o teu marido é isso, isso e aquilo, que ele não serve, que ele não presta, que ele é não sei o quê. Para de falar, para de reclamar dele. Não fica falando dos teus filhos que estão perdidos, que não tem jeito, não. Que não sai da tua palavra, da tua boca, nenhuma palavra torpe, mas somente aquelas que edificam. É o que diz a palavra de Deus, é a palavra que nos ensina. Abençoe o seu filho, abençoe seu marido, tua casa, teu trabalho. Para de reclamar do chefe. Proteja ele com oração. Tem gente que não para emprego nenhum porque vive reclamando do chefe, nunca tá bom. Só que o problema tá na pessoa. Então proteja a tua igreja. Pessoa que não para igreja nenhuma, que todas as igrejas têm problema. O problema está em você, que critica tudo, que nunca tá bom. Presta atenção, querida, aos sinais. Amém? Betuma a tua igreja, betuma a tua casa, betuma o teu casamento.
o teu trabalho, a tua saúde. Isaías 53 diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Betuma a tua saúde com essa palavra. Nenhuma enfermidade vai me derrubar, em nome de Jesus, porque o Jesus já levou sobre si todas elas. Amém, queridos? Então vamos voltar aqui ao texto. Ela era uma mulher de fé. Lá em Hebreus, capítulo 11, 23, essa mulher tinha tanta fé que o nome dela, ela, né? Foi constada na galeria dos heróis da fé, lá de Hebreus, capítulo 11. Lá no versículo 23 diz assim: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, ou seja, Joquebede e seu marido, porque não temeram o mandamento do rei. Ela não temeu o mandamento, ela temeu a Deus. O teu temor, querida, vai te afundar. O teu temor vai definir o teu futuro. Não tema os seus problemas, tema a Deus. Você tem que direcionar o seu temor ao Senhor. É Ele que você tem que temer. Porque dele procede a vida, dele procede a bênção e a maldição também. Ele permite a maldição se você sai do caminho dele. É como se eu uso sempre a figura de um grande guarda-chuva de aço, e nós estamos debaixo desse guarda-chuva. Pode chover canivete, não vai pegar nenhum em você, porque você está... Salmo 91, debaixo do esconderijo do Altíssimo. Sai do guarda-chuva para você ver. Os canivetes estão caindo. Né? Então o Senhor fala, vem andar comigo. Debaixo das minhas asas você vai estar seguro, como diz o Salmo 91. Amado, Salmo 91 não é aquele texto que você abre a Bíblia e põe na frente da tua casa para te proteger. Não é isso não. Salmo 91 é poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi o Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. Amém, querido? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não seria atingido, porque o Senhor é o meu escudo, o meu refúgio, a minha fortaleza. Aleluia. Então ela era uma mulher de fé. Ela não temeu o faraó, ela não temeu o que o homem estava mandando ela fazer. Ela colocou o seu filho no cesto, betumou e colocou ele à beira do rio. Tem outra tradução que fala que ele estava no meio dos caniçais. Não é caniçais, é carriçal. Carriçal é uma plantação de palha, não é plantação, são palhas que nascem na beira do rio. Então, na beira do rio Nilo tinha muitas palhas e ela colocou ele ali. O rio ia levando, mas a palha ia segurando. Ela pôs ele na margem. Ela colocou ele ali, ela foi cuidando. E ela foi uma mulher líder, queridas. Ela foi uma mulher líder. Então, olha só, além dela confiar em Deus, né? Ela colocou ele no Nilo. Ela não desobedeceu uma ordem de Faraó. Ela colocou ele no Nilo. Só que ela o protegeu, betumou e colocou ele no carriçal, no meio das palhas, porque ela sabia que aquilo ia segurar. Queridas, tem horas na nossa vida que nós temos que abrir mão dos nossos filhos. Amém. Temos que abrir mão dos nossos filhos. Então, nós não criamos os filhos para nós. Os nossos filhos, nós criamos os nossos filhos para o mundo. É para o Senhor, mas é para ficarem no mundo. Então, vai ter uma hora que você vai ter que abrir mão. O Senhor já me puxou a orelha várias vezes, porque eu sempre quis controlar meus filhos e tal, e Deus me deu aquela palavra de Maria com Jesus, né, quando ele foi fazer o milagre, e a Maria chega para ele e fala, vai Jesus, vai, faz aí o milagre, ó, acabou o vinho, né, e ele vira para ela e fala, que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora não, ainda não chegou a minha hora. Então, o que Deus está falando aqui conosco, o que Deus falou para mim? Até uma certa idade, até a maioridade, você manda nele. Depois que ele atingiu a maioridade, deixa comigo. Eu é que vou comandar esse menino. Você abre mão. Coloca ele no mundo e fala, Senhor, agora ele é teu. E continue orando. Betuma o teu filho. Faça o trabalho. Você que tem filhos pequenos, né, que tem crianças, betuma. Cubra ele de oração, de palavra, de ensino. Ensina a palavra de Deus para ele. Porque aí ele vai estar pelo rio. Mas ele vai estar sempre protegido. Sabe por quê? Porque Deus vai tocar no coração de pessoas que são os teus inimigos,
para te ajudarem e te abençoarem. Glória a Deus. Então, lá no versículo 4, antes de falar isso, eu quero falar sobre Joquebede como uma líder. No versículo 4, ela diz assim: a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Nós vamos falar a semana que vem sobre Miriam. Miriam foi comandada por uma grande mulher chamada Joquebede. Joquebede falou: vai lá, Miriam, acompanha lá seu irmão, vai cuidando dele, vai vendo por onde ele tá no Nilo, ele tá no rio, mas vai cuidando. Assim é o papel de um líder, querido. Um líder, ele cuida. Líder não é chefe, líder é líder, ele cuida, ele vai lá, ele vai atrás, ele protege, ele vai, e Deus está te chamando para ser uma mulher líder, querido. Uma mulher que tenha liderança. Você que é a única convertida na tua casa, você é uma líder na sua casa. Você jamais vai pegar o papel do seu marido de sacerdote, mas enquanto ele não se converteu, você é o sacerdote espiritual da sua casa. Debaixo do governo do teu marido, você vai liderar o quê? A oração, o jejum, até que ele se converta. Aí sim ele está estabelecido como líder na tua casa. Mas enquanto isso, lidera a tua família na oração, no jejum, no ensino da palavra. Os teus filhos, cria os teus filhos debaixo do conhecimento da palavra de Deus, porque eles não vão se desviar. Eu sou exemplo disso. Eu voltei porque eu tinha a palavra cravada no meu coração. E quando aconteceram os piores momentos da minha vida, eu soube para onde correr. Foi correndo para Jesus. Amém, queridos? Então, ela liderou a Miriam. Miriam estava ali cuidando de Moisés. E aí o que acontece? Deus tocou no coração dos inimigos do povo hebreu. De uma princesa. Uma mulher que estava lá no rio, não tinha filhos. E quando ela estava ali se banhando com as princesas, ela ouve um chorinho. Ela falou: de onde veio esse choro? E ela viu o bebê no cestinho. Ela abriu e ela viu aquela lindeza de Moisés. Se apaixonou. Queridos, lance o teu pão sobre as águas. Lance o teu filho. Lance os teus sonhos. Confia no Senhor. Porque Deus vai te devolver multiplicadamente, triplicadamente. Moisés foi um grande estadista, um homem cheio de coragem, de fé e de força, que libertou o povo. Ela não tinha ideia do que ela estava fazendo, mas ela foi obediente, ela temeu a Deus e Deus devolveu tríplica. Nossa, não sei falar 1000 vezes, enfim, né? 1000 vezes, 3000 vezes, 5000 vezes mais, sei lá eu quantas 1000 vezes, enfim. Glória a Deus por isso, amados. Entregue os seus sonhos na mão do Senhor, entregue os seus filhos na mão do Senhor. Deus vai mover corações, Ele vai colocar recursos nas suas mãos para você cumprir o propósito que Deus tem. Amém, queridos? Ele vai colocar recursos. Uma escrava que não conseguia comprar direito o sustento da sua família, de repente ela é sustentada pela princesa, ganhou salário para cuidar do filho dela. Eu não quero falar de Miriam, mas Miriam usou de astúcia, né? Ela foi esperta, ela foi sagaz. A mãe dela, ela falou assim: e ela viu a princesa: ai meu Deus, mas eu não tenho leite, como é que eu vou amamentar essa criança? Ah, mas eu tenho uma ama que pode cuidar. Ela não falou que era a mãe. E essa ama vai cuidar dele, vai amamentar. Quer que eu leve? Ela, claro, leva para cuidar. E a mãe ficou com Moisés até a idade que ele desmamou. Eu imagino quantos anos essa mãe deve ter amamentado essa criança. Vocês sabiam que nos 5 primeiros anos da tua vida, é onde se estabelece o teu caráter, onde é formado o seu caráter. E Joquebede teve esse tempo para falar para Moisés sobre quem é Deus, o único Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que levantou José e levou eles para o Egito, o Deus da esperança, o Deus da fé, o Deus do ânimo, do ânimo, da força. Ela ensinou para Moisés sobre família, sobre um precisar do outro, um depender do outro, amar o próximo. Ela ensinou os princípios de Deus para aquele menino. Tanto é que quando ele foi lá e viu o seu povo sendo massacrado pelos egípcios, a ira subiu no coração dele, ele foi lá e matou um egípcio, né? Mas mesmo assim, Deus sabia o que estava no coração dele. O Senhor perdoou e levantou e restaurou. Amém, queridas? Então essa mulher, ela ensinou o seu filho. Você não sabe o que você tem nas suas mãos, minha amada.
De repente você pode ter o futuro presidente da República na sua casa. De repente você pode ter um missionário que vai dar sua vida pelo mundo aí para levar o evangelho. Você pode ter um Billy Graham na sua casa. Você pode ter uma Débora que vai ser uma grande juíza. Então ensine os princípios bíblicos. Não ensine teu filho a ficar levando vantagem sobre os outros. Não ensine teu filho a mentir, a enganar. Ensine a verdade. Ensine ele a andar no caminho da verdade, que você vai colher. Como diz Jesus, 30, 60 e a 100 por um. Amém, queridas? Ela entregou um bebezinho lindo e Deus devolveu para o seu povo um grande estadista. Amém? Um grande líder do Senhor. Glória a Deus. Então, ela confiou em Deus. E Deus já estava preparando o seu milagre. Aleluia. Então Deus vai mover príncipes, vai mover autoridades ao seu favor. Aquilo que você acha que vai destruir a tua família, o teu filho, a tua casa, é aquilo que Deus vai usar para te resgatar. Amém. Queridos, eu vivo isso, não dá tempo, mas eu tenho vivido essas coisas. E Deus tem sido tão maravilhoso, né? Então Deus vai te dar sabedoria para você aproveitar as oportunidades. Foi o que ele fez com Miriam, né? Então, querida, em tempo de escravidão, em tempo de escassez, ela recebeu um salário para cuidar do filho dela. Esse é o nosso Deus. Amém. Esse é o Deus que a gente crê. É o Deus que nos sustenta quando nós tememos a Ele. Amém? Então, e para finalizar, né? Deixa eu só ver aqui se eu pulei alguma coisa. Ela era uma mulher confiante. Ela era uma mulher humilde também, né? Ela não se apresentou para a princesa como a mãe. Não, ele é meu filho, eu sou a mãe dele, né? Não, ela foi humilde, ela ficou quietinha, ela foi sábia. Pegou o filho, criou e depois devolveu para a princesa para terminar de criá-lo. E ele foi criado na melhor faculdade que existia na época. Ele foi criado para ser um príncipe do Egito, né? Então, queridos, às vezes nós temos que abrir mão, sim, dos nossos filhos. Às vezes nossos filhos vão morar em outro país, vão morar longe, mas o Senhor está cuidando, nós temos que confiar. Betuma teu filho e confia no Senhor. Nossos filhos casam, vão embora de casa, né? Então trate com amor, passa o betume do amor neles, né? Cobre com o barro do amor, da alegria, da fé, que eles vejam em você uma mulher de Deus, um porto seguro para quando eles passarem por tribulação, saber que eles podem contar com você. Mas não queira se meter na vida deles, estar junto, ficar ali dando palpite, não. Seja uma mulher que teus filhos vão te procurar sempre que eles precisarem, até mesmo quando não precisam. Amém, amadas? Ela foi temente a Deus, foi uma líder. E para terminar, né? Qual foi a recompensa dela? Qual foi a recompensa? Quando aquela princesa viu Moisés, ela deu um nome para ele, um nome que foi a marca, porque o nosso nome é a nossa marca. Teu nome tem um significado. Se você não sabe, vai procurar lá qual é o significado do seu nome. E você vai ver que tem a ver com você, com a tua vida. Né? O meu é Márcia, significa guerreira. E realmente eu sou guerreira. Então tem a ver com você. E o nome de Moisés é tirado das águas. Ele foi tirado das águas. Então toda vez que chamavam Moisés, né? É a mesma coisa que se dissesse, tirado das águas. Né? Tirado das águas. Toda vez que chamavam o nome dele, ele se lembrava que ele foi tirado das águas, porque uma mãe temente a Deus, cheia de fé, o colocou naquele cestinho para que uma mulher o tirasse das águas e ele fosse o grande estadista que ele é hoje. Eu acho que Moisés, no final da vida dele, sempre lembrou disso, né? Porque a gente tem nas nossas memórias aquilo que... A palavra de uma mãe é muito forte na vida de um filho. É muito forte. Eu lembro de coisas que minha mãe me falava quando eu era pequena, que reverberam até hoje. Tem coisas que eu faço que é automático, porque minha mãe falou. Quando minha mãe falava, cuidado, eu nem olhava para aquele lugar, porque eu já sabia que ia dar problema. Então, você que é mãe, tenha cuidado com as palavras que você fala para os seus filhos, porque elas vão reverberar. Diga palavras de bênção. Amém? Betuma seus filhos com oração, com jejum, com ensino da palavra. Então, cada acontecimento na vida de Joquebede estava nesse plano do Senhor, né? E ela, como serva de Deus, usava de sabedoria que Deus deu para ela, para pôr em prática esses planos. Queridas, que vocês possam ser como Joquebede.
Amém? Como esta mulher, uma mulher corajosa, uma mulher que amava a Deus acima de todas as coisas, uma mulher corajosa, que escondeu seus filhos, uma mulher de fé, que consta nessa galeria dos heróis da fé. Ela creu no impossível, ela creu no invisível, mais real, aleluia. Uma mulher sábia, com inteligência, guardou seu filho, escondeu. Eu tô falando para você e anotando, vocês que estão anotando aqui, né? Calafetou o cestinho, cuidou dele para que nada acontecesse, porque ele não fosse atingido pelas coisas do rio, porque ele não fosse afogado. Ela foi uma mulher confiante, entregou ele para o Senhor e sabia que, né? Ela foi uma mulher líder. Usou sua filha com muita sabedoria para sua filha cuidar do menino até que ele fosse ali ser encontrado por uma princesa. Oh, aleluia! Ela foi humilde, ela não teve usurpação de ser alguém e falar, ficar com... Ela não teve ciúme da princesa, porque mãe é ciumenta, né? Mãe tem ciúme de tudo. Essa aqui é a minha cria, é meu filho, né? Ela não teve ciúme. Ela não pensou no ciúme dela. Porque muitas vezes, queridas, o nosso ciúme nos leva à ruína, sabia disso? O nosso ciúme com os nossos filhos e com o nosso marido principalmente nos leva à ruína. Cuidado com o ciúme. Controle o seu ciúme. Coloque o seu ciúme aos pés do Senhor. Peça para o Espírito Santo, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Peça para Ele te ajudar a controlar esse espírito de ciúme que te controla. Porque o ciúme vai te levar para a ruína. É terrível. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Ela foi uma mulher temente a Deus, né? Que ensinou seu filho no caminho que devia andar. Foi uma mulher líder e ela recebeu essa recompensa. Livro de Eclesiastes, para terminar, capítulo 11, versículo 1, diz o quê? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Amém? Amém. E como ela lançou o seu pãozinho sobre as águas e ela achou um grande homem de Deus. Não deixe o diabo matar os seus sonhos, queridas. Coloque os seus sonhos aos pés do Senhor. Amém? Semana passada, você que está aí, e vocês também podem acessar ou no Instagram ou no Facebook o estudo da semana passada, que fala de mulheres que foram parteiras que cuidaram dos sonhos de outras. E hoje você está aprendendo a cuidar do seu sonho. Amém, queridos? Eu quero orar por vocês agora, vocês que entraram